A partir de agora, o microfone é livre. Tribuna Popular. Um espaço de jornalismo na sua rádio província, onde tudo o que interessa à região e a você é notícia. Comentários, entrevistas, debates e opiniões. Num espaço onde o rádio está a serviço da democracia. Tribuna Popular. Apresentação e direção do jornalista Jaumo Fornari. Produção Departamento de Jornalismo da Rádio Província FM 100.7. Esse jornal eletrônico vai ao ar pelo sistema de composição sonora Leson, acoplado à mesa Elba Estéreo de 16 canais. Sintetizado pelos processadores CIAR, impresso na frequência 107 pelo gerador estéreo e transmissor Plant, chegando até seu rádio pelo sistema irradiante TEL. Rádio, um instrumento da democracia. Que lutaram com bravura, plantaram no solo raízes para uma geração futura. E na hora da verdade, um tenente segue em frente, legando o nome à cidade, orgulho de nossa gente. Em Tenente Portela, 12 horas e 46 minutos. 47 agora. A partir deste horário, a Rádio Província FM leva ao ar mais uma edição do programa Tribuna Popular. Programa de jornalismo, de debates, de informações, de entrevistas, de comentários, que vai ao ar por essa emissora há mais de 34 anos. E hoje também, nesse 13 de julho do ano da graça de 2024, cá estamos nós, neste início de tarde muito frio em todo o Rio Grande do Sul, em todo o sul do país, inclusive até em São Paulo, as temperaturas têm registrado índices bem baixos, o que não é nem nesta época do ano muito costumeiro. Com essa temperatura fria, nós preparamos uma agenda de entrevistas para o programa de hoje. Estaremos falando aliás, um assunto importantíssimo, com o Dr. Douglas Prestes Uguerri. Ele é presidente do HCI de Juí, e ele vai nos falar sobre a implantação do Hospital do Câncer Infantil lá em Juí. O assunto é muito interessante, porque este hospital terá uma abrangência regional, como é toda a estrutura de saúde lá de Juí, claro, acobertando também a nossa região e sendo de ponto de referência para crianças que porventura necessitarem esse tipo de atendimento. Estarei falando também com a diretora, não menos importante que o Dr. Douglas, ou até mais para nós, a diretora do Hospital Santo Antônio, dona Mirna Braus. Aliás, há muito tempo nós não conversamos mais. Aliás, quando essas conversas acontecem aqui no programa, elas não são entre eu e a dona Mirna, sim entre a dona Mirna e a comunidade de Tenente Portela, pois sempre elas se tratam de um prestar de contas, de um relato das atividades, enfim, desse importante centro de saúde que nós temos aqui em Tenente Portela. Claro que a pauta, o gancho da entrevista, são as 10 vagas que foram abertas aí no Hospital Santo Antônio para atender pacientes desabrigados. Claro que os senhores todos vivenciaram, todos nós com muita tristeza e angústia vivenciamos a tragédia que acometeu o Rio Grande do Sul no mês de maio, e muitos ainda estão desabrigados, e o atendimento hospitalar foi distribuído em várias casas de saúde de todo o estado. Entre elas está o nosso Hospital Santo Antônio.
Estarei falando com Letícia Francielli, é mãe de uma menina que é motivo de uma campanha que está acontecendo na internet, uma vaquinha virtual. Nós assumimos a parceria com a Corrente do Bem de Tenente Portela, que teve a iniciativa de começar esse trabalho, essa campanha. Estamos pouquinho além da metade do necessário e nós queremos conversar com a mãe da Isadora para que ela nos ajude a sensibilizar mais pessoas para que a gente possa resolver este problema da Isadora Valentina. Com bravura, Programa nesta semana, aliás, uma semana tumultuada, uma semana super difícil, principalmente para o PL e para o Bolsonaro. A abertura, aliás, uma coisa curiosa, né? Todos estes eventos que eu passo a relatar, coincidentemente, eles acontecem posterior ao encontro que aconteceu lá no litoral de Santa Catarina, em Camboriú, onde entidades de direita, partidos de direita, inclusive com a vinda do presidente argentino ao Brasil, numa situação que criou um cripocó diplomático em relação ao Brasil e Argentina, uma vez que o presidente da Argentina, o Milei, ele preferiu ou elencou como prioridade o encontro político em Santa Catarina do que encontros com as autoridades brasileiras e mesmo com o ingresso da Bolívia, uma reunião que estava acontecendo nos países integrantes do Mercosul, do ingresso da Bolívia no Mercosul. Recebeu muitas críticas, mas, no entanto, posterior a isso, que foi um evento que novamente içou para as manchetes nacionais a direita brasileira e a extrema-direita, que é composta de partidos liderados aí pelo PL. E na segunda já começaram a acontecer e pipocar uma série de questões, claro, que atacam o ex-presidente Jair Bolsonaro. Primeiro foi a decisão do ministro do Supremo, o Alexandre de Moraes, de abrir o inquérito sobre as investigações das joias, aquelas joias lá que acusavam ou acusam o Bolsonaro de ter ganhado de presente. Na verdade, ninguém roubou nada de ninguém. Ele ganhou de presente, mas existe uma dúbia interpretação. Há quem diga que esses presentes, até determinado valor, eles pertencem à nação e não ao presidente que ganhou. Então, a posse, a venda, a transferência para terceiros é uma atitude ilegal. E ele teria feito isso leiloando, colocando-as em leilão nos Estados Unidos e depois tentando recomprar, o que por si só já dá um viés de ilegalidade. Porque você, quando faz algo e você tenta voltar atrás, é porque você percebeu que aquilo não é o mais correto. Isso foi aberto na segunda-feira, mas mesmo assim não conseguiu ofuscar essa liderança aí que a direita vem tendo num grande segmento da sociedade brasileira. E já na quarta-feira, mais uma bomba no colo do Jair Bolsonaro e dos bolsonaristas. Foi a revelação do uso da ABIN, a Agência Brasileira de Inteligência, durante o governo Bolsonaro, para investigar juízes, jornalistas e políticos. Isso também veio que nem uma bomba, foi divulgado por toda a imprensa, mas também ainda tem contestações. O pior de tudo nessa jogada ficou o Ramagem. O Ramagem, ele é candidato a prefeito do Rio de Janeiro, é pré-candidato, pois no atual momento ninguém é candidato a nada, as pessoas são pré-candidatos e terão esta condição de candidatos oficiais somente após as convenções partidárias. E o Ramagem, que é o preferido, querido do Bolsonaro, que elas não têm cá para nós condições de ganhar a Prefeitura do Rio, mas ele serviria de termômetro da mobilização da direita no Rio de Janeiro, uma vez que lá é o estado de origem do próprio Jair Bolsonaro. O Ramagem teve ele já foi diretor da BIM, vocês lembram? Ele teve uma gravação de 1h10, 1h05, que também foi divulgada, de que ele estaria combinando situações para livrar as costas dos filhos do Bolsonaro nessa gravação. O Ramagem
ainda não foi vetado como pré-candidato no Rio de Janeiro, embora que lá no Rio, como eu disse, tudo leva a crer que a vitória será do Eduardo Paes na reeleição, que está lá nas pesquisas com 60% a 70%. Mas se foi uma semana escura, negra, cheia de problemas para a direita brasileira, para a esquerda americana foi pior ainda, porque após a manifestação no primeiro comício de campanha do Joe Biden, os americanos ficaram perplexos com a senilidade, com a falta de conexão, com a divagação do Biden naquele pronunciamento no seu primeiro comício. E, posterior a isso, começaram a ocorrer pressões abertas, inclusive em jornais tão importantes como o Times, etc., nos Estados Unidos, com editoriais pedindo a substituição do candidato à presidência da República. As alternativas lá não são muitas, porque a Kamala Harris, que é a vice-presidente dos Estados Unidos, ela não goza de uma simpatia popular tão grande que garantiria um confronto com Donald Trump. E nesta semana, aliás, a notícia mais quente é de ontem, quando investidores, alguns muito famosos, celebridades, como Stephen King e tantos outros, anunciaram que congelarão os recursos. Não se faz campanha sem dinheiro, nem em Tenente Portela, nem nos Estados Unidos da América, né? E lá não tem fundo partidário. Nós aqui ainda teremos fundo partidários que irão concorrer à eleição, aí vão ter uma fatiazinha do dinheiro dos impostos dos brasileiros para poderem financiar o seu sonho de atingirem ou uma prefeitura ou uma Câmara de Vereadores. Lá não tem disso. Lá o financiamento da campanha é dado por empresários, por pessoas que espontaneamente repassam recursos para os candidatos com quem simpatizam. E 90 bilhões não é pouca coisa, e ainda mais de dólares. Eles foram congelados nessa semana por parte de milionários de lá que querem que se substitua o candidato. Vamos trocar o Biden, agora não sabe exatamente quem. Se esperava colocar o ex-presidente Obama, mas Obama não pode, a lei americana não permite. Daí foram atrás da mulher do Obama. Fizeram pressão, como fizeram por alguns candidatos locais de Tenente Portela, mas a mulher do Obama não diz sim nem não. Então está uma situação complicada também para a esquerda norte-americana, que a esquerda é os democratas americanos, se formos situar nesse contexto, e a direita, claro, é representado por Donald Trump. E para piorar tudo, nesta semana, o Biden disse que aquela convenção, ele saiu mal porque ele estava cansado, tinha viajado, e em entrevistas que ele deu, ele trocou o Zelensky pelo Putin. Vejam só, né? Não tem cabimento. E na outra entrevista ele fez uma confusão maior ainda. Ele trocou o nome da candidata dele, a atual vice-presidente dele, pelo nome do seu adversário, Donald Trump. Então, em maus lençóis, sim, lá nos Estados Unidos. E a semana aqui no Brasil também teve outros assuntos que merecem serem comentados. Essa brutal sem vergonhice e calhordice dos deputados brasileiros que, na grande maioria, em 2 turnos, votaram para se auto-perdoarem. Eles criam uma lei para penalizar irregularidades dentro da lei eleitoral, que é cota, enfim, utilização de fundo partidário para cota de negros, enfim, uma série de itens. Quando eles são multados pelo poder fiscalizador, que é o Tribunal Eleitoral, eles vão lá para o plenário, criam um projeto de lei anistiando as consequências da lei que eles próprios criam. É uma piada, né? Como se eu, o senhor, a senhora, aí tivéssemos também o direito de cometermos ilícitos. O direito não. Muitas vezes são cometidos até pelo desconhecimento, embora que ninguém pode alegar desconhecimento da lei em benefício. Quando se comete uma infração de trânsito, não tem, vai lá, se paga. Os deputados é o contrário, os deputados vão lá e se auto-perdoam. Uma barbaridade. E outro assunto da semana, aliás, é um assunto que vai levar ainda, vai levar muita folha de papel e muita página de internet com informações, que é a questão da reforma tributária. É interessante, o Brasil está fazendo o que é necessário, por mais que são polêmicas e contraditórias as posições que a gente ouve a respeito da reforma, o Brasil necessita sim uma simplificação tributária. Claro que esta que está aí,
que está se discutindo, ela vai criar o IVA, que é o Imposto de Valor Agregado, sobre valor agregado, ele vai substituir 5 impostos, né? Vai substituir ICMS, um monte de impostos aí. E ele vai chegar a um valor de 26,5%. Só que nessa semana a coisa quase também já bailou, porque numa discussão lá na Câmara dos Deputados, uma das propostas que foram aprovadas para a emenda da reforma tributária, se decidiu, os deputados decidiram, aliás, agora está se buscando o pai da criança. Até a primeira-dama ontem se manifestou no canal que eu vi, trazendo para si a paternidade de isentar a carne de impostos na cesta básica. 26 alimentos terão alíquota zero. Quer dizer, não pagarão impostos, como a carne, peixes, queijos, sal, arroz, leite, ovos, feijão, farinhas. Muito bom, excelente. Temos que baratear o máximo possível o que é substancial e essencial para todos nós, que é o alimento, principalmente para as populações que têm renda mais baixa. Já outros, como pão, mel de forma, extrato de tomate, terão um desconto de 60%. Com a entrada da carne, daí está se buscando agora a tributação de outro setor para se manter a alíquota do IVA lá em 26,5%, que mesmo assim, acreditem ou não, é uma das maiores, será uma das maiores do planeta. Eles estão criando também o chamado imposto seletivo, vai incidir sobre os cigarros, bebidas alcoólicas, bebidas açucaradas, as nossas Coca-Colas da vida aí, embarcações e aeronaves, extração de minério de ferro, de petróleo, de gás natural, apostas e carros, incluindo os elétricos. Aí outro ponto que suscitou debates lá na Câmara. E os medicamentos, aí está uma boa notícia na reforma tributária, 383 remédios terão alíquota zero. Nós vamos pagar só pelo custo do remédio. Isso é muito bom, tanto quanto o alimento essencial. Assim como produtos para a saúde menstrual, para as mulheres, como absorventes, terão imposto zero. E os demais remédios, fora dessa lista dos 383, terão um desconto de 40% na alíquota. E esse mesmo desconto entra lá para os produtos de higiene e de limpeza. E ainda tem uma novidade na reforma tributária brasileira, que é o chamado, aliás, algumas empresas usam isso já há muito tempo, né, Jonas Martins, que é o cashback. Cashback é quando se compra uma coisa e ganha uma parte da tua grana de volta, né? E vai ter cashback, sim, que é a devolução de impostos, será de 100% em alguns produtos, como e outros 20%, como o bujão de gás, a luz, o esgoto e o gás natural. Então, os alimentos básicos, você lá paga o imposto, se pagar o imposto, recebe de volta. Pois é, isso é o que aconteceu na semana, uma semana bem lotada. Fora isso, nós tivemos nesta semana a definição praticamente das candidaturas em todas as cidades da região. Fica me acompanhando, que daqui a pouquinho eu estarei conversando com o Jonas, ele juntamente com o Rafael aqui da rádio, eles prepararam durante a semana uma matéria que ficamos muito felizes, porque ela teve uma grande repercussão. Quando as pessoas ligam para a rádio de várias cidades aí, ou colaborando, ou dando uma versão, muitas vezes partidos personalizadas do partido sobre o que foi informado, é sinal que nós temos respeito no que nós estamos publicando e temos audiência. E nós estaremos daqui a pouco conversando, eu e o Jonas, sobre todos os municípios da região. Afinal, quem disputará contra quem as eleições? Tenente Portela mereceu a capa do Jornal Província com um grupo que estava indefinido, que todo mundo sabia que disputaria as eleições, mas não havia definido candidatos. Nós temos aqui já há muito tempo a informação que o PSDB e o PT, com o atual prefeito e com o ex-vice-prefeito Scherer, irão tentar a reeleição do prefeito Sala. Temos no outro extremo o PL, o Indaiara, que havia definido também uma candidatura única, mas embora não haja ainda a informação de quem será o vice. E os partidos ditos
tradicionais, pois afinal todos eles já administraram o Tenente Portela, PT, MDB, PP, com exceção do PSB, que esse é um partido que surgiu agora praticamente dentro da comunidade indígena e congrega grande parte daquela comunidade. Esses 4 partidos se aglutinaram e lançaram também candidatura a prefeito, relançando o Rubens Marrone Furini, o IBE, que já foi prefeito de Tenente Portela e, curiosamente, já foi com o Carbone de vice e tendo como vice o Carbone, que também já foi prefeito de Tenente Portela. Então, com exceção da Indaiara, nós teremos aí o ex-prefeito, que está no final de mandato, buscando a reeleição Sala, o ex-prefeito IBE e o ex-prefeito Carbone numa disputa eleitoral aqui em Tenente Portela. Segue em frente, legando o nome à cidade, orgulho de nossa gente. Tenente Portela avante, com progresso e nobreza. Tenente Portela encante. Pois é, eu omiti, né? Aliás, os 4 desses 2 agrupamentos partidários, todos, o Scherer também já foi vice e, curiosamente, ele vai disputar o cargo de vice com o cara que já foi o seu prefeito, que ele foi vice, que é o Carbone. Scherer foi vice de Carbone e agora os 2. Vai ser bacana ver um debate eleitoral, né? O candidato que já teve como vice o Scherer, debatendo, disputando, enfim, oferecendo propostas para governar o município. Interessante. Pois é, tudo isso daqui a pouco bem mais esmiuçado, falando de Vista Gaúcha, de derrubadas, de Coronel Bicaco, de Redentora. Nós estaremos conversando daqui a pouquinho aqui no programa Tribuna Popular. Tua grandeza, Tenente Portela avante, com progresso e nobreza. Tenente Portela... Hoje é o Dia Mundial do Rock. Legal, né? Porque houve lá em 1985 um festival de rock muito famoso, Live Aid, que lá em Londres, né? Que foi um dos grandes shows aí que acabou qualificando o dia 13 de julho como o dia do rock. Embora que eu ainda acho como uma das grandes demonstrações do rock, aliás, foi lançado há dias atrás pela Netflix, há semanas atrás, pela Netflix, Wild the World, que é aquela manifestação de 51 artistas americanos que em 1984 também se uniram numa composição que parece o Michael Jackson, agora não me lembro, o outro foi o Michael Jackson, agora me deu um branco, que fizeram uma composição magnífica para buscar recursos para as populações africanas que estavam padecendo aliás, continuam, muitos países da África, infelizmente, são invisíveis para o resto do mundo, padecendo de fome. E o rock, para isso, também serviu. E hoje é o dia que a gente comemora o dia desse ritmo musical que teve tantos expoentes aí, para citar alguns, aí o pessoal do Queen, o pessoal dos Beatles, os Rolling Stones e tantos outros aí que fizeram desta música uma parte da vida de tantos adolescentes que hoje já são senhores e senhorinhos aí de 70, 80 anos. Pois é, as datas de hoje ainda, vamos rápido, aí eu nem vou dar as manchetes, porque nós já temos entrevistas aí na ponta da linha. Aí eu quero conversar com o Jonas ainda sobre esse assunto. O Jonas tem hora marcada com o Ijuí, eu acho que 13h10. Vamos ver aí se a gente faz a entrevista em Ijuí, depois nós conversamos sobre eleições na região da área da Muceleiro. Ainda sobre as datas de hoje é o dia em que se registra também o estabelecimento da Lei 8.069/90, conhecidíssimo Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA. Ele foi promulgado dia 13 de julho de 1990, né? E o ECA, como todo mundo sabe, dispõe sobre a proteção integral à criança e adolescente. Hoje é o dia do cantor, hoje é o dia do engenheiro de saneamento,
Hoje vão haver datas aí, o aniversário do letreiro de Hollywood, aquele letreiro magnífico que aparecia e aparece ainda em vários filmes aí, que caracterizou a cidade de Hollywood, lá nos Estados Unidos, oficialmente lá em Los Angeles, né, a cidade lá em Los Angeles, inaugurou-se lá nas colinas o monumento com letreiro de Hollywood. Em 1930, começou a primeira Copa do Mundo da FIFA, a Jules Rimet, aliás, em homenagem ao presidente da FIFA, né? A Copa foi criada em 1928 e foi marcada com a primeira edição lá no Uruguai, 1930, o Uruguai ganhou, né? E, aliás, o Uruguai nos traz péssimas lembranças e continua nos atormentando, né? Nos desclassificou há dias atrás e temos aquela indelével marca da Copa de 1950, quando da inauguração do Maracanã nós perdemos na final para o Uruguai. Pois é, a Copa do Mundo, que foi criada lá na Jules Rimet. A Jules Rimet foi aquela taça que acabou sendo roubada e derretida e tudo mais, né? Hoje é outra taça, não é mais a Jules Rimet. E teve 2 anos, em 42 e 46, que não foi realizada a Copa do Mundo em função da guerra mundial que assolava o planeta. Temos ainda, em Cuba, o Ernesto Guevara de la Sierra, em 1997. Para quem não sabe, o Che Guevara, um argentino que nasceu em Uruguai, viveu bem pertinho, eu sempre digo aqui de nós, a uns 100 quilômetros, até os 5 anos de idade, e se tornou aí uma das referências dos jovens de esquerda na luta pela transformação do mundo. Ernesto Guevara de la Sierra morreu lá na Bolívia em 1967, e o corpo dele só chegou de volta, foi só levado a Cuba, embora ele seja argentino, lá em 1997. O Guevara, né, que ficou famoso com aqueles quadros, com aquelas fotos do fotógrafo Alberto Korda. Eu gosto muito de fotografia, por isso que eu me refiro a isso. Nós temos hoje também registro de nascimento do João Bosco. João Bosco é um cantor brasileiro aí que fez muito sucesso nos anos 80 e 90. Uma das músicas que eu recordo agora é Papel Machê. O que nós temos mais? Lília Cabral aniversaria hoje, atriz brasileira. Nós temos aí o Ricardo Boechat, aliás, já nos deixou em 2019, ele nasceu em 52. O Boechat foi aquele que se acidentou no helicóptero, né? O Ricardo Boechat, um jornalista famosíssimo. Temos também o registro da morte de Ciro Monteiro. Ciro Monteiro, um sambista, compositor brasileiro, talvez dos que me ouçam poucos tenham ouvido ou lembram de Ciro Monteiro, mas ele tinha uma música que era muito, mas muito famosa. Se acaso você chegasse no meu chateau e encontrasse aquela mulher que você gostou, será que tinha coragem de trocar a nossa velha amizade por ela que até abandonou? Isso é Ciro Monteiro, né? Muito conhecido. E também hoje se registra a morte de um jovem, né? Na época jovem, 26 anos, fazia um sucesso danado, fazia dupla com um cara chamado Bochecha. Lá em 2002, num acidente de trânsito, faleceu o Claudinho. Então esses são os principais registros do dia de hoje. Tá na alma do povo, sempre em nova esperança. 1h12, 1h13 minutos, com muita satisfação, nós vamos um contato até a cidade de Juí, com o Dr. Douglas Prestes Uguerri, presidente do HCI, e também um grande mobilizador do Hospital do Câncer Infantil, que é o novo projeto do Hospital das Clínicas de Juí, que visa, claro, como diz o nome, a construção de um centro de tratamento para o câncer de crianças e adolescentes. Boa tarde, doutor Douglas, satisfação conversar com o senhor. Boa tarde a todos os ouvintes de Pequena Portela e região. Estamos nessa luta, nesse sonho, primeiramente, agora uma luta pelo Hospital do Câncer Infantil. Um hospital que vai revolucionar o tratamento oncológico e também uma UTI pediátrica geral para esse hospital. Perfeito. Nós já temos aí, Juí, claro, recursos para o câncer adulto. O que se busca agora é algo específico para se tratar as crianças e adolescentes. É isso, doutor? Isso. E Juí já tem o CACOM, o único CACOM no interior do Rio Grande do Sul, que atende adultos acima de 18 anos. E nós estamos buscando a expansão do CACOM, que é atender crianças de 0 a 18 anos, infanto-juvenil.
É uma luta, é uma batalha, mas hoje, na nossa região, contando a região noroeste, Missões, Sim. cerca de 108 crianças estão em tratamento de câncer. Ou em Porto 108 Alegre, já. ou em Santa Maria, ou em Passo Fundo. Como não há algo mais próximo, por exemplo, da nossa região, o mês de Juí se vai a essas cidades, que é o tratamento que é feito hoje, né, doutor? Isso, e uma outra questão muito importante é a UTI pediátrica, né? Sim. Muitas crianças precisam de UTI pediátrica e nós aqui em Juiz só temos UTI neonatal. E é uma nova luta, porque esse hospital não vai atender apenas crianças com câncer, essa UTI, mas também todas as crianças que precisarão de uma UTI, nós teremos nesse novo hospital, se tudo der certo. Este projeto de vocês, essa luta de Juí, que aliás nós nos associamos junto, e eu tenho certeza todo o noroeste do Rio Grande do Sul está parceiro desse objetivo de vocês. Qual será a estrutura que vocês pretendem implementar em Juí em termos de tamanho, de abrangência de leitos, enfim, de acolhimento de pessoas? Primeiramente, a obra terá 2.700 metros quadrados, é um prédio de cerca de 5 andares, com 20 leitos de internação, 10 leitos de UTI, toda uma estrutura ambulatorial e uma estrutura da unidade infusional que precisa, e o que a gente tem de diferencial é uma ala para atendimento dos pais. Os pais distantes que precisarão ficar no tratamento junto ao seu filho, eles morarão junto no hospital. Olha só que interessante, né? Quer dizer, o acolhimento também da família para acompanhar esse processo doloroso que é o atendimento de crianças com câncer, né? Para se ter uma ideia, nós visitamos São Paulo, no GRAAC, eles têm o Cantinho da Paz que eles fazem. Cantinho da Paz. Os pais têm um local para conversar, para ter um apoio psicológico, porque assim, para a criança é difícil, mas imagine ter um filho fazendo um tratamento quimioterápico, radioterápico. Altera a vida completamente, né? Ou muitas vezes ele deixa o seu cotidiano, deixa tudo para acompanhar o tratamento do filho, né? Mas imagine uma mãe ou um pai de Tenente Portela tem que ficar 6 meses, 1 ano em Porto Alegre. Que a coisa estrutura de louco, não existe, né? E nós, como somos do interior do Rio Grande do Sul, a gente tem uma vida diferente. Sim. A gente não tem a vida da capital. Sem dúvida. E não é fácil, e é por isso que nós estamos nessa batalha. Vamos conversar para informar o povo como é que essa obra, eu estava lendo aí, ela é estimada em 30 milhões, é uma obra realmente grande, é um prédio de 5 andares. Há alguma previsão, que tipo de cronograma vocês imaginam nesse momento quando se luta pela construção dessa obra? 30 milhões é o prédio, mais 6 milhões e 500 em equipamento. Equipamento, 6 milhões e 500. A gente já conversou com o ministro Pimenta, que ele esteve aqui no nosso município, já tivemos reunião com a ministra Anísia da Saúde, acreditamos que no mais tardar mês de agosto ou setembro ela estará conosco aqui no hospital, ela já prometeu a vinda em Juí e acreditamos, pelo tudo que a gente já conversou, estivemos essa semana em Brasília, no Ministério da Saúde, onde conversamos com o secretário Massuda, que é responsável pela estruturação da alta complexidade, eles deram ok, só precisa a questão orçamentária. Isso a gente busca através dos nossos parceiros, são os deputados, sem dúvida, vereadores. Aliás, um apelo, né? Vamos aproveitar para que todo mundo que esteja nos ouvindo e que tenha influência sobre alguma liderança política, que quando tiver a oportunidade, olha, não esqueça de ajudar a construção do nosso Hospital do Câncer lá em Juí, né? Porque a gente fala muito, se nós não nos unirmos, que somos uma região com uma população menor, sempre Porto Alegre, Caxias, a região metropolitana ganha os grandes investimentos. Então a união que vai fazer nós conseguirmos esse hospital. Eu acredito que a nossa união vai forte e a gente consiga. Perfeito. Abrangeria 40 municípios, né, doutora? Olha, 40 é o início. Na realidade, hoje o HCI abrange 3,6 milhões de gaúchos. Se nós formos à referência do CACOM, vamos abranger tudo isso. A gente vai abranger. Hoje, 285 municípios do CACOM a gente abrange. Bom, eu li também um fator que eu achei interessante, embora está no projeto, está se buscando iniciar, já se tem uma simpatia de autoridades realmente importantes na estrutura do país. Vocês já firmaram até um acordo com o Maurício de Souza para se ter uma estrutura, uma ala que vai levar os desenhos, enfim, claro, isso é muito próprio, né? Até pelo lúdico infantil, né? Você já tem até isso afirmado? O Hospital do Câncer Infantil vai ter o nome Maurício de Souza e toda a temática vai ser da Turma da Mônica. O nome do hospital vai ser Maurício de Souza?
Vista, Hospital do Câncer Infantil Maurício de Souza. Olha só, para Ele quem... se emocionou, maior eu imagino a emoção, né? Nós fomos pessoalmente lá para convidá-lo para fazer essa homenagem e ele ficou emocionado, por quê? Porque ele sempre lutou pelas crianças. Quem da nossa idade não lia a Turma da Mônica e quem não lê até hoje, né? É verdade. E, imagino eu, será um hospital também com alas aí, com desenhos, pinturas, retratando essa... É a Turma da Mônica. Tudo da Turma da Mônica. Que bacana, doutor. Olha, os parabéns. Eu acho que essa iniciativa de vocês vai receber, já está recebendo apoio de autoridades, já tem inclusive a simpatia do Maurício, que vai ser homenageado. O que nós temos que torcer é que isso efetivamente tome forma, tome corpo e o mais rápido possível esteja à disposição das crianças que necessitam nesse canto do Rio Grande, né, doutor? E a gente reforça que apartidário, o que nós estamos buscando é um hospital para atender toda a região, não importa se é branco, preto, amarelo, de esquerda, de direita, o hospital de clínicas, ele foi feito há 89 anos para atender a população. É isso que nós estamos fazendo, é por isso que nós estamos lutando, e acredito eu, e nós estamos trabalhando para isso, que esse hospital vai sair, vai acontecer mesmo, e vai ser um momento histórico para Ijuí e para toda a nossa região. Perfeito. Doutor Douglas, muito obrigado por conversar com o senhor, e nós colocamos a Rádio Província, Sistema Província, nós temos rádio, jornal, redes sociais, que inclusive atinge 500 mil de pessoas, a nossa principal rede social, nós colocamos à disposição de vocês aí para serem os parceiros nessa luta, na construção desse sonho tão necessário para esse canto do Rio Grande. Obrigado pela oportunidade. Sem os meios de comunicação não tem como a gente divulgar esse projeto. Eu só tenho a agradecer em meu nome, em nome da diretoria e todos os 1.200 funcionários da nossa instituição. Muito obrigado, uma boa tarde, um bom trabalho e sucesso, doutor. Obrigado. Um abraço. Tenente Portela encante, o Rio Grande com beleza. Tenente Portela avante, com progresso e nobreza. Tenente Portela encante, o Rio Grande com beleza. Pois é, que bacana, né? A gente poder dar notícias assim, a gente poder participar do debate, da discussão de coisas tão importantes assim, que vêm em direção às necessidades, principalmente das nossas crianças na nossa região, que é a construção desse hospital lá em Ijuí. Jonas Martins, esta semana vamos conversar agora sobre política, um outro extremo, mas também a base de tudo. São os bons políticos e os políticos comprometidos com a comunidade, que são os as alavancas de desenvolvimento das cidades e das comunidades. Então é fundamental. Muita gente vai dizer, não gosta de política. Não adianta, nós temos que cobrar, alguém nos representa, alguém vai para o Poder Legislativo, vai para a Assembleia Estadual, vai para a Câmara de Deputados, vai para o Senado Federal, é o porta-voz da comunidade. Então a comunidade tem que ser identificada. E mesmo você que vai votar para prefeito, para vereador aí na sua cidade, procure votar com quem se identifique com a forma que você vê o município, que você vê o futuro das coisas, pensando sempre naquelas questões básicas e substanciais, que é a saúde, a educação, enfim, o desenvolvimento. Pois é, e a região toda, nós tivemos, né, eu já vou começar conversando com o Jonas, um interregno aí, uns meses e semanas de indefinições em todos os municípios. Boa tarde, Jonas. Boa tarde, doutor. Boa tarde, ouvintes da programação da Rádio Província. Pois é, doutor, ainda há, né, em alguns locais, algumas indefinições. Que a gente tem aqui na nossa região, tem algumas cidades que, mesmo cidades pequenas, em comparações com grandes cidades do país, sim, mas que tem números significativos de partidos, né, ativos e com representatividade. Por exemplo, Redentora tem 13 partidos, Criciúmal tem... 13 partidos? É bastante, né? Criciúmal tem 11 partidos. Então são municípios onde as negociações acabam se prolongando mais, acabam se andando mais. Todo mundo quer participar
cuidar da administração e quer dar sua parcela ou participar do bolo. Daí se criam essas negociações. E mesmo quando já tem ali uma definição dos nomes, muitas vezes as lideranças partidárias não oficializam esses nomes na expectativa de puxar mais um partido, de acertar mais alguma coisa. Não anuncia ainda que de repente esse nome, aqueles lá, pode não aceitar, mas se eles vier com nós... Temos que passar um paninho lá para acertar aqui. Mas enfim, mas agora é o momento decisivo. Está chegando, é menos de 90 dias, né? Sábado que vem começam as convenções. Opa. E as convenções têm 15 dias para acontecer, ou seja, do dia 20 ao dia 5 de agosto tem que ocorrer as convenções. A convenção, só para explicar para o nosso ouvinte, é a sacramentação da candidatura. O cara vai para a convenção, os partidários, em alguns casos as convenções são em conjunto, 2, 3 partidos para oficiar os nomes, e depois de oficiados os nomes, daí começa a valer a lei eleitoral. Isso. É uma série de exigências para os, então, candidatos. Até agora são... Pós-convenção, você tem 10 dias para registrar as candidaturas, que vai até o dia 15 de agosto. Nesse período, alguns partidos ainda, às vezes, há algumas manobras e trocam alguns candidatos. Troca candidato. Desde que o candidato, legalmente falando, desde que o candidato que vai entrar como substituto tenha sido escolhido como segunda opção lá na ata da convenção. Nós conversávamos ontem, né? Essa é uma prática que necessariamente os partidos aqui não têm utilizado. Não utilizam, né? Mas a lei, ela prevê isso. O João Paulo me falava ontem, o doutor João Paulo. Mas vamos lá, doutor. Tá, vamos para a cidade. Vamos deixar por último o Tenente Portela, né? Vamos começar por Miraguaí. Miraguaí, que é uma cidade que... Aliás, uma característica que, antes de começarmos a falar sobre nomes, uma característica muito marcante, mesmo na minha opinião, é que são muito poucas as novas lideranças, né? A gente está vendo muitos políticos de carreira voltando a disputar cargos. Não está, ao menos aparentemente, surgindo o nome de pessoas novas, de jovens que ingressam na política. Talvez a Barra do Guarita seja hoje, aqui na nossa micro-região, o único município que vai ter 2 candidatos que ainda não haviam sido experimentados. Isso, né? Que é o Valcier, lá do PT, Sim. E, ao que tudo indica, é o Jandir Rosso, o Bengué, né, que é do MDB. Então vamos falar da Barra. A Barra, vamos começar na Barra, então fica mais... É o começo do Rio Grande. Isso. Pois é, nós temos lá o prefeito que não vai à reeleição, né? Ele já tem dois mandatos. O MDB governou o município por um tempo, o Rodrigo ganhou as eleições lá atrás e reelegeu-se. E agora ele oficializou o Valcier Balestrin. O Valcier, qual é que era o cargo? Que era o secretário de saúde do município. Secretário de saúde. Vai disputar o cargo de prefeito. De prefeito e com vice? A Patrícia Mantelli de vice. E a Patrícia? Ambos do PT. Qual também é a foi história secretária política também. É secretária também. Secretária foi vereadora já também no município. Né? Disputa contra o Bengué. O Bengué na teoria, né, doutor? Porque assim, o Leandro Borges já anunciou o nosso correspondente aqui isso, que ele vai para a convenção, né? Então vai haver uma disputa na convenção dentro do MDB para definir entre o Bengué e o Leandro, né? Estaria pacífico já a questão do PT. Isso. E a oposição ao PT ainda está para definir a convenção. Isso. Derrubadas, a gente tem a candidatura do atual vice-prefeito, a pré-candidatura do atual vice-prefeito, Miro Milbaia. Que já foi prefeito. Já foi prefeito por 2 mandatos. E tem o ex-secretário de Saúde, vereador do município, o Cristiano de Carvalho, como candidato a vice, chapa do MDB. Este é novo lá. Ele tem 2 mandatos de vereador. De vereador? E foi secretário de Saúde já há um tempo. Já na política há tempo. Ele já estava na fila, vamos dizer assim, há 8 anos para ser para compor chapa no Executivo. O MDB. Na oposição, nós temos 2 partidos que são derrubados, que é o PL, recém-fundado, que é um grupo de dissidentes do MDB e do PP que fundaram o PL, e o PP, que tradicionalmente MDB e PP sempre fizeram embates lá. O PP tenta ainda fechar uma chapa lá, pelo que eu conversei com as direções do PP, com o vereador Ademar João Wisniewski, o Dinda, né? Mas tem um detalhe, e aí é curiosidade que influencia na eleição do Tenente Portela. O Dinda é o pai da Indaiara em Tenente Portela. Olha só que interessante, então, fontes próximas dessas dizem que ele não vai aceitar concorrer exatamente porque ele virá Tenente Portela ajudar a filha. A Indaiara, que é candidata pelo PL.
Isso notícias de bastidores. Então, hoje, uma liderança do PP me disse o seguinte: há 95% de chances da oposição não ter candidatura na majoritária, e aí teria uma candidatura única. Esse caso se repete em outros municípios. Vamos lá, Vista Gaúcha. Vista Gaúcha, nós temos já a pré-candidatura do Claudemir José Locatelli, com o André Danete. Pela sexta vez se for eleito. Isso, pela sexta vez se for eleito. O André, o atual vice do PP. O André, o atual vice. PP, e já está sendo preparado para talvez daqui 4 anos. É o que se dizem, né? É o que dizem por aí. E aí, isso aí no sistema do Tribunal Superior Eleitoral só existe mais um partido, que é o PDT, que é liderado Nós procuramos, inclusive, né? Porque surgiram rumores aí, e nós lá no jornalismo dissemos, mas como? Tem candidato PT. Vamos ver se funciona. E conta essa história aí. Assim, no município, o PDT já anunciou que não vai ter candidato, tá? Que eu falei com a vereadora Delma, que é presidente do partido, ela disse que vão só para majoritária, a princípio só para proporcional, a princípio só com 3 candidatos a vereadores, e que não vão fazer oposição, não vão ter candidato de oposição ao Locatelli, mesmo não fazendo parte da coligação. Nos bastidores havia informações de que o PT teria um candidato. No entanto, no sistema de partidos do Tribunal Superior Eleitoral, o PT não aparece como partido ativo. Registrado né? lá. O último registro foi em 2019, e de 2019 para cá não houve registro. Não há como você ter. Aí a gente fez uma consulta. Afiliado, A gente até conversou com algumas pessoas lá que diziam assim, mas ele pode legalizar da noite para o dia. Daí a gente fez uma consulta no Tribunal Superior Eleitoral. Aliás, a Rádio Província fez uma consulta direta no TRE para saber... TSE. A resposta do tribunal formal é de que todos os partidos que pretendem concorrer nessa eleição tinham que estar regularizados até o dia 6 de abril, ou seja, 6 meses antes da eleição. Bem como os pretendentes filiados. E bem como os pretendentes filiados. Então, seguindo essa lógica, né? Vamos agora a Miraguaí, então. Também teremos uma candidatura única lá, né? Só lá em Vista Gaúcha. E Miraguaí? Miraguaí não tem candidatura única, nunca teve, né? Nunca teve. E não terá novamente. E dificilmente, não pelo terá. Quadro político, terá. Não terá. Já posso dizer com informação que não terá. O Leonir Hart, que é o Neco, que se elegeu vice-prefeito em 2020 pelo PP, ele vai concorrer a prefeito, ele foi cassado no meio do mandato, mas ele não perdeu os direitos políticos, tendo o Ricardo Fink. Perdeu o mandato, mas não os direitos. Isso. Ele pode disputar novamente. Isso. Ele era vice. Tendo o Ricardo Fink, do Republicanos, atual presidente da Câmara, como candidato a vice. Ricardo Fink, que quando foi feito o mandato tampão, foi um dos candidatos. Concorreu contra o atual prefeito, que é o Luiz Carlos Herman Mosquito. O Mosquito. No outro lado, apesar de eles não terem oficializado as pré-candidaturas, né, eles não oficializaram pré-candidatura, mas a gente sabe que o pré-candidato é o Luiz Carlos Herman, o do MDB. Surgiu uma notícia aí que a abordagem que foi dada ao tema criou dúvida, mas, no entanto, em momento algum, foi de fato aventado a possibilidade do Mosquito não concorrer. Exato, né? Era só uma questão mesmo de palavra usada. E a informação que a gente tem daí é informação de bastidores, porque os partidos que estão nessa coligação com o Mosquito, eles só vão oficializar após as convenções, mas a informação de bastidores é que o vice deve ser o ex-prefeito Alencar Gross, hoje filiado no PSD. Ele deve ser o vice do Mosquito. Então lá a gente teria já um cenário já definido lá, né? Perfeito. Na cidade de Miraguaí. Vamos andando, Redentora? Redentora também já tem um cenário para prefeito definido, né? O Malberg Dúlios, atual prefeito, o Nico, que é do... Vamos lembrar que Redentora também teve um mandato tampão. Redentora também teve o prefeito. O Nilson perdeu o mandato. Exato, e aí o Malberg concorreu em candidatura única, e é o atual prefeito, ele vai tentar a reeleição, e ele vai enfrentar o seu ex-companheiro de partido, Denilson da Silva, o Belô, que deixou na janela partidária o MDB para se filiar ao PL. Ex-MDBistas, dois, um contra o outro agora. Vai se filiou ao PL para ser candidato. É curioso, assim, quando o Nilson foi cassado, o Nico assumiu até a virada do ano, ali, quando houve a troca de presidência da Câmara, e o Belô assumiu na sequência a prefeitura. Agora os dois vão se confrontar nas eleições. Nas eleições lá em Redentora. Vice não tem ainda em nenhum dos dois lados, exatamente por causa daquilo que a gente falava. São uma escalonada de partidos e aí são muitas negociações. O vice é mais para agregar força política à chapa. Isso a gente sabe, é uma prática aqui em todas as prefeituras, praticamente. O PL negocia com o PSB e com o PSDB e tem um pré-candidato a vice lá dentro do próprio partido, caso não feche com ninguém, vai com chapa tem pura. A oferta do vice. Isso, né? Então há essa Bicaco. Quando é o Bicaco, doutor, é onde está mais indefinido, vamos dizer assim,
Porque Coronel Bicaco tem umas questões muito sugêneres lá, né? São alguns partidos meio rachados, gente que puxa para cá, puxa para lá. Coronel Bicaco teve na eleição passada uma junção, partidos que fecharam por causa das proporcionais, acabaram fechando as portas, todo mundo se filiou ou no PP ou no PDT, depois eles saíram, abriram de volta os partidos, então a situação é mais difícil. Mas o que eu tenho lá oficialmente nesse momento, a direção do PP confirma o Antônio Martins, ex-vereador, o Toinho do sindicato, presidente do sindicato lá, como candidato a prefeito, e aí eles aguardam para a indicação a vice. E o PDT, ele tem o atual... Aliás, é forte lá em Bicaco, há muitos anos, né, o PDT. O PDT e PP sempre foram os dois adversários lá, né? Os dois adversários. Tempo lá do Jaci. Isso. E o PDT tem o atual vice-prefeito, o Arleu Valadar, como o seu candidato. A direção do PDT o tem assim, né? Apesar de que há ali dentro do... Nós informamos isso e eles ligaram para nós tentando... É que cada um dá a versão do seu partido, isso, né? E nós, como imprensa, nós temos que filtrar essas manifestações para levar para o ouvinte algo que seja mais próximo à realidade de fato, né? Tem a intenção da ex-secretária Adriana Benites, tem interesses, né? De também concorrer, então há essa intenção, mas a diretoria do PDT, a executiva do PDT, o presidente do PDT, um dos vereadores do PDT e o doutor Ney Vieira, que é uma das lideranças fortes do PDT, todos eles me confirmaram que o PDT trabalha com o nome do Arleu e não com o nome da Adriana, apesar de que ela tem direito de ir para a convenção da mesma forma. Qualquer um pode chegar na convenção e dizer, eu sou candidato, desde que preencha as exigências legais, que é ser filiado ao partido, até um determinado período antes, aquele negócio todo. Daí lá está bem definido, porque o Jora, que ele não pode a reeleição, hoje ele está no União Brasil, né? E ele tem 2 mandatos. Até onde a gente tem de informação de bastidores é que o Jora ele não apoiaria o seu vice, né? Ele apoiaria se o candidato do PDT fosse a Adriana. Então ele abre as portas para daqui a pouco apoiar o PP, que foi seu adversário nas últimas 2 eleições. Enfim, o cenário ainda é bastante nebuloso lá. Mas essa questão de companheiro adversário, a gente vê que nos últimos 2, 3 eleições, pelo fato de na política nacional surgirem 2 forças bem antagônicas, que é a direita e a esquerda, aqueles que estavam no meio, então há uma aproximação, há uma situação bem sui generis, né? 3 passos. 3 passos. A gente tem já oficializada a candidatura do PL, do prefeito Arley Tomazoni, com o MDB de vice com o Rodrigo Ipê, os 2 atuais. E aí fica ainda uma indefinição entre o PP e o PSDB, que ainda estão negociando, há conversas de bastidores, há pelo menos 2 ou 3 nomes, para compor a chapa para prefeito, que seria a chapa adversária. Esse é o cenário hoje de 3 passos. Também não há uma definição clara ainda. Cravada ainda não, né? A oposição do Arley e do IP. Isso. Criciúmal? Criciúmal nós temos também o atual prefeito, né, o prefeito Marco Aurélio Nedel. Ele vai concorrer à reeleição, ele hoje é do PL lá em Criciúmal. Me disseram que ele gosta de um grande prestígio hoje lá no município. Ele venceu uma eleição em que ele concorreu praticamente sozinho, né? Pelo partido Podemos. E abriu mão de salário e tal. Porque eu fiz uma entrevista com ele aqui no Tribuna, e essa entrevista repercutiu em 60, 70 outros sites do Brasil afora, porque ele disse para mim na entrevista que ele não queria salário. Mas nem precisa, né, João? Nem precisa, né? Nem precisa. E aí todos os demais partidos lá do município estão se reunindo para montar uma chapa para enfrentá-lo nas eleições, né? Ainda não tem um nome definido, assim, batido o martelo e tal, mas tudo leva a crer que vai ser o ex-prefeito Beto, né? Que é perfeito. Hoje um dos nomes, né? Mas aí você tem lá, porque Criciúmal tem também uma outra situação, que Criciúmal tem extrema esquerda, né? Ele tem PCdoB, ele tem PT, tem PT então, que são ativos lá. Então ainda tem algumas coisas a ser negociadas, dá para ver como é que vai ficar. Aqui a nossa esquerda não é tão esquerda assim, porque ela está aliada com o PSDB. Que nós temos o PT aqui, né? O PT não chega a ser... Ele não tem característica de mobilização de sem terra, aquela coisa isso, toda, né? É menor, né? É menor, e não tem a... Pois é, quem mais falta nós falarmos aí na região? Nós temos no Braga já o MDB definido. O MDB definido, mas ainda sem oposição, né, que é o Sadi Dalla Libera e a Marinês Balestrin. O Sadi Dalla Libera. A Marinês Balestrin é a esposa do Luiz Carlos Balestrin. Do Portela. Do Portela. Mas essa família Balestrin, tanto aqui em Tenente Portela como no Braga, está constantemente exercendo cargos executivos. Né? A oposição ainda está em negociação. São Martinho nós temos um consenso
Foi negociado ontem, inclusive a reunião ocorreu às 11 horas, nós já noticiava às 9 que haveria um consenso. O atual prefeito, o Giancarlo Runhoff... O pessoal que ligou aqui para a rádio, isso, ligou para cá para nos informar. Sim. O Giancarlo Runhoff do PP vai ter como vice, ainda tinha uma indefinição sobre o vice do MDB. Viria do MDB, mas ainda tinha 2 nomes querendo, e no final da tarde o MDB bateu o martelo e o Altemir Luft vai ser o vice lá, e então com um consenso já podemos dizer que esses serão os mandatários do município na próxima gestão. Inclusive o deputado Aloysio Klasman, principal liderança de São Martinho, negociou esse consenso lá no município. O Aloysio está em que partido agora? União Brasil. Ele sempre foi PTB, né? Isso, toda, né? O fechamento do PTB no estado, ele acabou indo para a União Brasil. Fechamento. Né? Em Palmitinho, a provável disputa deverá ser entre o vice-prefeito Elisandro da Silva, hoje vice-prefeito, ele é do PT, deve ter um vice do PDT, contra o Benhur Bart, que é do MDB, que deve receber um vice do PP. Seberi, nós temos o Adilson Balestrin e o Adalberto Pegoraro, ambos do MDB. Sim. Devem enfrentar o Evandro Zuc, do PP, com a Neiva Ruani, do PL, como vice. E o que mais? Vamos a Tenente Portela, então. Só rapidinho, só para pegar uma cidade polo. Ijuí, né? Ijuí a gente tem a reeleição do Andrei Cossetin, do PP, com o Marcos Barrichello, do PL, concorrendo. E já temos oficializado Beto Noronha, do PT, que é na oposição. E aí tem 2 partidos, que Ijuí tem o PDT, que é o partido mais forte. Historicamente. E o PDT ainda não definiu. Se fala lá nos bastidores em Gerson Burman, né, o deputado estadual, que viria para concorrer. Se fala no próprio Fioravante Balim, que perdeu a eleição passada. Que já foi prefeito. Já foi prefeito, e eternamente no Valdir Eck, que eu acho que foi 5 ou 6 vezes prefeitos lá também, né? É o Locatelli deles lá. Isso, né? E o MDB também tem umas negociações lá, com uma tentativa, segundo eu conversei com algumas pessoas lá, de convencer o Darcísio Peron de a concorrer. Será que o Darcísio iria? Eu me dou muito com o Darcísio, é meu amigo, concorri uma eleição juntos, quando ele foi a deputado a primeira vez e eu deputado também. Eu não sei se ele teria o perfil de executivo, que ele administrou aquele hospital com muito... Aliás, faz parte do Conselho Fiscal do hospital lá. Conselho Fiscal. E Frederico Westphalen? Ainda muito indefinido, né? Nós temos, inclusive, o rapaz aqui... O Favim, né? O Favim, que foi candidato a deputado, fez uma votação razoável aqui em Tenente Portela, para não ser daqui. Sim. Em torno de 400, 500 votos. Fez 10 mil votos na região, né? 10 mil na região. Uma boa votação, não é o suficiente, mas é representativa. E ele é candidato a prefeito. Pré-candidato a prefeito pelo PL, né? PL. Né? Mas ver como são as coisas da política. Ele disputou a estadual pelo PSDB. E lá ainda é bastante indefinido, porque lá também tem a questão, tem alguns cacicados políticos em Frederico Westphalen que precisam ser... Que ainda tem um pouco de poder. Tem famílias lá que estão há décadas mandando lá também, né? Pois é. Então é isso, João Martins. E Tenente Portela, como o senhor já falou, né, doutor? A gente tem Está hoje... definido, parece o quadro, a única indefinição é a ausência de uma candidata a vice do PL, é isso? Da Indaiara, eu conversei ontem com a Indaiara, ela me falou da manutenção da candidatura você conversou dela. Com ela ontem à tarde. Conversei, mas no final da tarde também conversei novamente. Ela disse que há um desejo de manutenção. Mesmo assim, elas, como ainda há tempo, ainda estão abertas algumas conversas para ver o que vai acontecer, mas nesse momento ela mantém a sua pré-candidatura. Dentro do partido, algumas pessoas falam que caso ela concorra com chapa pura, e há uma chance disso ocorrer, aí seria a Elisângela Litz, a vice da Indaiara. O atual presidente do partido seria vice da Indaiara. Disputando com o atual prefeito. O atual prefeito, Rosemar Sala. Que tem a estrutura toda na mão, né? Não há de se admitir. O ex-prefeito, o Furini, que colocou seu sucessor e teve também muito êxito enquanto esteve na política aqui em Tenente Portela, vai ser uma eleição que promete uma disputa muito interessante. O histórico do IBE é muito forte, né? Ele tem poucos mais vitórias do que derrotas na carreira. Inclusive, né? um dos exemplos é o seguinte, né? Ele elegeu o filho dele como o mais votado, né? O mais votado. O mais votado do município de Tenente Portela na última eleição. Que é o Heitor, né? O Heitor. Então tá. Feito aí um balanço, um bate-papo aí, para você ficar por dentro de como está a política na nossa região. Lá no nosso site, quando o pessoal entra no menu, tem uma paginazinha escrito Eleições 2024, que aí é só atualização das eleições aqui na região noroeste, e a gente vai seguir com essa página até a eleição lá em outubro. E nós estaremos no nosso programa, a partir de agora, ouvindo esporadicamente alguns presidentes de partidos de alguns municípios, aí colhendo alguns depoimentos gravados, é uma coisa que costumeiramente não fazemos, mas, no entanto, por se tratar de uma matéria delicada, que é a manifestação política, nós estamos estudando essa possibilidade também.
E as vozes com fervor exaltam tua grandeza. Braux, confiança e segurança desde 1948. Compra de cereais e venda de insumos agrícolas. Uma empresa comprometida com a rentabilidade de quem trabalha na agricultura. Venha até a empresa Braux e conheça a linha de sementes defensivos, nutrição foliar e bioativadores para melhorar o potencial produtivo da sua lavoura. Assistência técnica especializada com agrônomos e técnicos para que o agricultor tenha o melhor resultado na utilização dos insumos agrícolas. Vá até a empresa ou solicite uma visita da equipe técnica. Braux, do plantio à colheita, oferecendo as melhores soluções ao agricultor. Matriz Tenente Portela, filiais em Derrubadas, Vista Gaúcha, Redentora e Braga. Braux, telefone 3551-1262. Pois é, Jonas, enquanto nós falávamos sobre política, eu vi aqui o registro na minha página aqui de Facebook, de uma mensagem do Aurélio Gomes. O Aurélio Gomes é um amigo nosso, Banco do Brasil. Aliás, o Aurélio traz à memória um assunto muito... Aliás, mereceria uma entrevista aqui no programa e a presença deles, inclusive tocando aqui. O Aurélio lembra que hoje, o dia do rock, é o dia do aniversário da mais importante banda de rock da nossa micro-região e mais longeva aqui de todos, desse canto do Rio Grande, ao menos nos municípios próximos a nós. Hoje é dia de aniversário da banda Anarquia. A banda Anarquia, ela surgiu lá nos anos, no início dos anos 90, no final dos anos 80, de um bando de meninos, hoje todos, aliás, continuam até hoje tocando juntos, se apresentando, fazendo apresentações, ao menos comemorando essa data lá na Associação Atlética Banco do Brasil, e hoje a banda Anarquia de Tenente Portela completa 35 anos. É o Luiz, é o Aurélio, eu não vou dar o nome de todo mundo aí, porque... E a banda Anarquia marcou muito também a história, o Hernani de Carli, marcou muito a história da Rádio Província, pois quando no advento dos encontros de banda, a Rádio Província também foi uma grande fomentadora do rock nos anos 90, quando o rock estava em alta, nós realizávamos todo ano o encontro de bandas da Rádio Província, trazíamos bandas de todos os cantos desta região do Rio Grande do Sul, e que participava lá no Clube Comercial de uma noite onde 10, 12, 15 bandas se apresentavam. E a cartinha marcada em todos os encontros de banda da Rádio Província FM, que aliás abria, porque era local, às vezes era sempre a banda Anarquia. Então, meu grande abraço, essa piazada da banda Anarquia. Sucesso para vocês, que vocês ainda vivam muitos e muitos e muitos anos cultivando o rock, congraçando, mantendo viva essas lembranças da música na nossa região. Um abraço a todos vocês. Cidade de grandes eventos, de legenda imortal, Tenente Portela semblante, fruto do nosso ideal. Em Tenente Portela, 13 horas e 46 minutos. Eu, com muita satisfação, faz tempo que não conversamos aqui no ar. Eu acho que a comunidade também está na expectativa de ouvir um pouco a dona Mirna Braux. Ela é a nossa diretora do Hospital Santo Antônio de Tenente Portela, essa casa de saúde que tanto orgulha a nossa comunidade e tanto serviço faz para esta região noroeste do Rio Grande do Sul, atendendo pacientes de várias cidades, sendo o ponto de socorro, o ponto de apoio de muitas e muitas famílias. O Hospital Santo Antônio entrou no rol aí dos hospitais que vão receber, que terão que abrir vagas para atender pacientes desabrigados. Por exemplo, Criciúmal vai ter, aqui em Tenente Portela, no caso, são 10 vagas. Na linha está a dona Mirna Braux. Boa tarde, dona Mirna. Essas vagas já estão abertas, vão ser abertas. Como é que acontecerá isso? Satisfação ouvi-la e tê-la em contato com os nossos ouvintes. Boa tarde, Jalmo. Boa tarde aos ouvintes da Rádio Província. Jalmo, isso aí é uma solidariedade de nós, os hospitais, que não fomos atingidos, né? Então, houve o chamamento do Estado do Rio Grande do Sul para que os hospitais colocassem leitos à disposição para que, se houvesse a necessidade de transferir dos hospitais da capital e dos atingidos,
para as nossas instituições, nós temos que estar prontos e aguardando e receber esses pacientes. Já chegou algum, dona Mirna, ou não? O que aconteceu foi o seguinte, foi já o repatriamento. Sim. Porque tem muito paciente nosso que é mandado para centros maiores. Perfeito. E no que eles conseguem estabilizar o paciente, O quadro clínico dele, repatriam. eles já estão retornando, né, para os seus hospitais de origem. Para Então, isso aliviar aí a está carga acontecendo. nesses hospitais, né? Isso. E jamais qualquer hospital nosso poderia se negar. Claro. E assim como nós precisamos diariamente, mensalmente, agora é a hora de nós também nos reestruturarmos, nos adequarmos para colocar esses leitos, se for necessário, à disposição do Estado, né? Perfeito. Que bom isso, né? Então, isso demonstra a integração, primeiro a importância da nossa Casa de Saúde na estrutura hospitalar do Rio Grande do Sul, né? E também mostra aí a solidariedade que é tão necessária no momento que se fala de saúde, né, dona Mirna? Sim, e o Estado andou investindo muito, né? Com o programa Assistir e o Avançar, a maioria dos hospitais foram beneficiados, então nós temos sim, ampliamos nosso hospital, né? Sim. E a gente pode não para as obras nunca, né, dona Mirna? Isso nos orgulha, para, né? não. O que é que está se fazendo agora no hospital? Bem, o que nós conseguimos finalmente concluir? Porque tu fazer modificações dentro de uma estrutura praticamente sempre lotada. Em funcionamento e lotada. Nós tivemos que ampliar e reformar toda a nossa lavanderia e a nossa cozinha. Nós ganhamos o recurso do Estado em 2021-22, da orçamentação, e agora que nós conseguimos concluir finalmente a lavanderia e a nossa cozinha. Junto com isso, nós também, graças a Deus, conseguimos terminar o prédio que era para ter sido erguido antes da Covid. Sim. E quando veio a Covid, nós tivemos que montar o barracão de socorro. Eu lembro. No lugar onde ia ser erguido o prédio. Eu lembro. Então, esse prédio foi erguido aos 4 andares, isso foi recurso do hospital, de emendas, enfim, de tudo que vai entrando, né? E financiamento bancário também. Então a gente concluiu a pior fase, que era a nossa urgência. Era uma entrada muito precária. Eu estava observando, ficou moderno, ficou amplo. Realmente, antes era muito difícil. Agora vocês têm uma nova entrada aí do hospital, acesso para as pessoas serem atendidas aí. Ficou muito bom, dona Mirna. A entrada dos motoristas, dos pacientes, em dia de chuva principalmente, foi bem sofrido, né? Mas graças a Deus essa ala está pronta. O último piso, já também estamos com os blocos cirúrgicos, hoje com 8 salas cirúrgicas prontas, onde vamos receber mais um recurso do Avançar do Estado do Rio Grande do Sul para terminar a última sala e mais uma ampliação do bloco cirúrgico. Então nós estamos hoje com 8 salas cirúrgicas no Hospital Santo Antônio, todas implementadas, né? E dizer assim, Jalmo, essa noite foi uma noite que nós tivemos uns acidentes bem complicados ontem da região aqui, Coronel Bicaco e outros, onde nossos médicos entraram de manhã para dentro e praticamente amanheceram no bloco cirúrgico, né? É porque a gente virou uma referência regional, né? Eu estava há pouco, agora eu quero pular para um outro assunto, eu quero a sua opinião, porque eu acho que isso vem de encontro, a senhora que é uma lutadora pela saúde em todo esse canto do Rio Grande aqui, essa entrevista, não sei se a senhora chegou a ouvir aí com o doutor Douglas Prestes lá de Juí, o que é que a senhora acha disso? É um sonho que vem em encontro do que todos esperamos, né? É um sonho e ele tem que se tornar realidade, né? Porque nós não temos UTI pediátrica perto, né?
Nós temos muita falta de leitos de UTI neonatal, que eu acho que é tanto quanto a pediátrica, eu acho que até mais, porque a gente observa uma coisa, Jalmo, depois da Covid, nós não voltamos mais a ser os mesmos. Não. E com a dengue, ficou, parece que pior. Eu vou falar assim no Santo Antônio. Se tu hoje for no Santo Antônio, todos os leitos estão ocupados. Os funcionários estão esgotados, médicos estão esgotados e os pacientes, eles vêm cada vez mais graves. Então, onde tu tinha 11, 15, Sim. 20 pacientes internados, há 2 anos atrás, vamos dizer, hoje tu tem 30, tu tem 40 e todos graves. As pessoas chegam mais graves e avança a doença mais grave. A senhora relaciona isso à dengue e a Covid. E a 0 hora, só para lhe colocar, 0 hora coloca como manchete hoje, está aqui na minha frente, emergências para adultos em Porto Alegre tem mais de 200% de ocupação, o que vem de encontro que a senhora está registrando aí. A gente não sai mais dos blocos cirúrgicos. Nós já estamos com 2 médicos na internação clínica, onde há 2 anos atrás, nós tínhamos médico assim que vinha de manhã fazer uma visita. Sim. E se precisava ele vinha tarde. Hoje nós estamos com médico lá dentro, 14, 18 horas em cima dos pacientes, porque os pacientes vêm muito graves. É muito infarto, é muito sério o que a senhora está colocando. Muito problema de pulmão, as pessoas Sim. chegam com uma dor aqui e outra lá, e quando tu vê, foi pro pulmão. UTI sempre lotada. Eu tive... A nossa emergência lá embaixo, que nós deveríamos ter 2 leitos, a gente ampliou a emergência e colocamos 4 leitos. Na maioria das vezes, os 4 leitos estão completos. Pois é, né? A situação, realmente, a senhora está descrevendo uma situação muito séria e preocupante, né? Preocupante realmente do que vai ser a nossa saúde, do que é. Olha, a expectativa. E nós ainda trabalhamos um SUS muito grande, né? Sim. Então, os custos vão lá para... E todo mundo sabe da defasagem do SUS, né? Os equipamentos não duram mais, é bem complicado. Mas, graças ao Deus, né? Eu acho, não estou fazendo campanha política nenhuma, mas nós tivemos um governo que pagou em dia os hospitais. E isso aí nos deu uma segurança um pouco maior. Olha, porque que bom seu isso. funcionário não é pago, seu médico não recebe. Se nós não tiver uma equipe, né, que está satisfeita, como é que nós vamos atender o nosso paciente? A senhora se refere ao governo estadual ou federal? Estadual e federal, que é o SUS, né? Está olhando a saúde, né? Ok. Bom, eu estava lendo aqui, no meio de tanta dificuldade, às vezes em quando tem notícias também boas, né? A Associação Pro UTI Neonatal Pediátrica do Rio Grande do Sul, essa semana aí, ela adquiriu nebulizadores e repassou para hospitais, inclusive para o nosso, é isso? Eles vieram nos visitar, né? Pela primeira vez, conhecer o hospital e trouxeram um nebulizador. Mas agora já me ligaram ontem, que eles eu vi a notícia em 3. E provavelmente terça-feira eles vão vir entregar mais uns para nós. Tudo isso ajuda, né, dona Mira? É muito bom, porque as crianças estão indo muito para o problema de pneumonia. A senhora está descrevendo um quadro realmente preocupante, após essas 2 epidemias que nós tivemos, que vamos chamar dengue também, porque ela, aqui no nosso caso, ela perdeu o controle completamente, né? A gente então está vivendo um momento delicado, que eu acho que as autoridades deveriam também se antenar mais para isso, visto essa matéria que eu falei da 0 hora, visto esse quadro que a senhora conta do Santo Antônio, a questão de infecções, doenças pulmonares, realmente agravante, está agravada? Está muito, muito agravada. E nós temos muitos poucos profissionais especializados, né?
nessa área de pneumonias. Claro que os clínicos, os médicos em geral, eles também tratam, né? Mas é outra coisa, a criança vai para aula, vai para creche, né? E esse clima que nós tivemos, né? De uma temperatura quase de 40 graus e agora uma temperatura aí de 4, 5, 6 graus. Isso também então, agrava, né? Estão adoecendo muito. E outra preocupação, Jalmo, nós não podemos esconder, é as parturientes. Está tendo muito problema de nascimentos, de gestações, de quem passou a Covid, principalmente quem pegou a dengue também. Então nós estamos indo assim para uma era, me parece, para uma coisa que tu não sabe mais explicar ao certo o que está acontecendo. Porque pessoas que nunca tiveram nada, de repente estão adoecendo, né? Mães que tiveram filhos nunca tiveram problema, crianças nascendo com muito problema. E daí vem a falta da UTI neonatal, né? Sim. Que coisa séria. Dona Mirna... Mas assim, né, Jalmo? Nós estamos muito satisfeitos porque a gente está com uma equipe de 50 médicos. Eu ia lhe perguntar, 50 médicos? É o maior número que já se teve aí, né? Passamos para alta complexidade em traumato. Olha só. Hoje nós chegamos a 150 cirurgias de traumato para a região toda, né? E também tivemos a felicidade de conseguir um neurocirurgião e de coluna para Tenente Portela, né? Que fez uma diferença essa noite, por exemplo. Sim, ele passou a noite no bloco cirúrgico, né? E isso aí faz um diferencial, ele já salvou muitas vidas, né? E também o Hospital Santo Antônio já fechou o número de 50 cirurgias bariátricas, todas feitas a vídeo em Tenente Portela. Olha só, que bacana a gente ter esses números positivos que nos tiram da pluralidade e nos colocam na singularidade do tratamento médico. Dona Mirna, muito obrigado pela entrevista, gostaria de conversar mais com a senhora, mas infelizmente o nosso horário se esvaiu. A senhora trouxe um quadro muito preocupante, inclusive eu vou conversar com um amigo meu do Jornal Zero Hora, até em função da manchete que eles têm, para se dar uma atenção a todas as casas de saúde para ver esses números após Covid e após dengue, porque é um quadro realmente que, se tem essa configuração, é preocupante, e claro que não é uma exclusividade nossa, né? Então, muito obrigado por essa informação, obrigado pela entrevista e até uma próxima oportunidade. Um abraço a todos. Na hora da verdade, um tenente segue em frente, legando o nome à cidade, orgulho de nossa gente. Tenente Portela avante, com progresso e nobreza. Tenente Portela encante, o Rio Grande com beleza. Majestoso Yucumã, que ao céu se estampa, brota na alma do povo, sempre em nova esperança. E entre matas e coxilhas colhemos nossas riquezas, e as vozes com fervor exaltam tua grandeza. Tenente Portela avante. Em Tenente Portela são 14 horas e 2 minutos. Nós estamos além do tempo do nosso programa, que encerra às 14 horas, mas não poderíamos de abrir mais uma janela no programa para conversar com uma mãe que está enfrentando um problema com uma das filhas e precisa urgentemente de um tratamento. E ela procurou um grupo aqui de Tenente Portela, a Corrente do Bem, que iniciou uma vaquinha online para o tratamento de saúde. Eu vou conversar com Letícia Franciele de Lima da Rosa.
tem 27 anos, é a mãe da Isadora, uma menina de 6 anos que necessita uma cirurgia por radiofrequência. É uma espécie de, com a radiofrequência, a queima de um tumor. E essa cirurgia foi orçada em R$14 mil. Foi aberta esta vaquinha virtual, se atingiu inicialmente 3 mil e poucos reais. Nós da Rádio Província assumimos também a responsabilidade de divulgação. Hoje estamos com R$8.200, em torno disso, na vaquinha virtual. Mas ainda é quem do necessário para esse tratamento. Boa tarde, Letícia. Jalmo, boa tarde a todos os ouvintes. Gostaria que tu descrevesse o problema da Isadora, enfim, essa mobilização que vocês estão fazendo, para que a gente possa sensibilizar mais pessoas para que colaborem e participem dessa mobilização para ajudar ela a fazer essa cirurgia. Certo, a Isa tem 6 anos. Ela fez em 2023 uma cirurgia de brocagem. A princípio era para ter resolvido o problema, um ano, assim, o tumor se resolver. Mas, após a retirada dos remédios, da medicação, as dores voltaram. E com as atividades escolares, consequentemente pioram. Então, ela tem bastante dor, na perninha. Sim. Ela sofre muito com isso, Letícia? As dores aumentam mais no turno da noite, que é normal do tumor, né? Perfeito. Nós estamos agora projetando, para quem está acompanhando no Facebook, o nosso programa, o QR Code e o laudo médico, inclusive, e a vaquinha, para que as pessoas possam acessar ela e ajudar com qualquer coisa nesse momento, né? Você trabalha... É a única filha que você tem, ou, Letícia? Eu tenho um casal, tenho um menino de 3 anos. Um menino de 3 anos também. E a Letícia que enfrenta esse problema aí. O pessoal da Corrente do Bem foi o que primeiro se solidarizou com essa mobilização sua, né? Sim, sim. E esse caso se consiga esses recursos, eu acho que nós vamos conseguir, que é R$14.705. Quem fez esse orçamento, Letícia? Foi o próprio médico, o Hospital Iote em Passo Fundo. É, o Hospital Iote em Passo Fundo. Então, caso se consiga esse 14 mil, achei estranho porque é quebrado, R$14.705, ela será encaminhada para Passo Fundo para fazer a cirurgia. Qual é a garantia que os médicos dão na realização desse procedimento, Letícia? 100%. É para ser o padrão ouro, né? Olha só, então que bacana. É a melhor cirurgia que tem para esse tumor. Bom, então vamos fazer um apelo aí, o pessoal não precisa ser agora nesse momento, mas quem está nos ouvindo, essa semana também o Rafael aqui da rádio vai te procurar e recolocar a matéria no ar, para que a gente possa despertar nas pessoas essa solidariedade tão necessária, primeiro para que a Isadora deixe de sofrer com esse tumor e segundo para que se consiga recursos para resolver o problema. É isso, Letícia? Isso mesmo. Então, te agradeço muito a participação aqui no Tribuna Popular. Eu não sei se você quer encerrar fazendo um apelo, um pedido para as pessoas, para que a gente possa ir somando cada um pouco, chegar a esse valor. Primeiramente, agradecer a todos que já colaboraram e estão colaborando, né? E pedir que quem puder nos ajudar com qualquer valor, ou até mesmo compartilhando para chegar em mais pessoas, para a gente atingir o objetivo, a gente fica muito grato. Já o compartilhamento já ajuda, se a pessoa não tiver R$1 para botar na vaquinha, então compartilhe, tem razão. Valeu, Letícia. Letícia, muito obrigado pela tua participação e vamos torcer para que a gente possa resolver esse problema e devolver a tranquilidade e a saúde a Isadora. Obrigado. Eu que agradeço. Tchau, tchau. Posto isso, encerramos mais uma edição do programa Tribuna Popular aqui pela Rádio Província FM, um programa um pouco diferente, bem conversado hoje, falamos sobre política, falamos principalmente sobre saúde, aliás as 3 matérias além de política foram saúde, trouxemos informações novas e preocupantes a partir da entrevista com Dona Mirna Braus, quando ela alerta que após a epidemia da Covid e também aqui em Tenente Portela, nos milhares de casos de dengue, nós tivemos
temos um perfil diferenciado de pessoas que procuram o hospital com situações de agravamento, com doenças principalmente respiratórias. Nós já conversávamos, eu e o Jonas aqui, esta semana o Sistema Província vai procurar mais hospitais da região para nós tentarmos fazer um raio-x dessa situação que, sem dúvida alguma, é algo que desperta o interesse jornalístico e é preocupante. Tivemos também uma ótima entrevista com o Dr. Douglas Prestes nesse projeto maravilhoso, necessário, fundamental para a nossa região, que é a criação do Hospital do Câncer Infantil em Juí, para evitar que as nossas crianças, os pais, muitas vezes, tenham que se locar a distâncias muito grandes para buscarem o socorro e o atendimento aos seus filhos que são portadores de câncer. E, por último, agora conversamos com Letícia Franciele, a mãe preocupada de uma menina, aliás, ela tem um casal de filhos, mas no caso a menina Isadora, ela necessita um tratamento médico que não está ao alcance das possibilidades financeiras da família. E por isso ela está se valendo de uma vaquinha virtual e pedindo apoio para que cada portelense, cada pessoa que esteja nos ouvindo, cada ouvinte aqui da região, se puder, ajude ou republique a vaquinha para que a gente faça ela chegar a mais pessoas e se atinja esse objetivo. Com isso, posto, claro, falamos sobre eleições, bastante, demos um perfil do quadro em cada um dos municípios da nossa região e encerramos aqui mais uma edição do programa Tribuna Popular. Grande abraço a todos. E até a segunda-feira, com o meu quadro para começo de conversa no programa Estrada da Vida da Cacá. Bom dia a todos. Boa tarde. Os índios imigrantes que lutaram com bravura, plantaram no solo raízes para uma geração futura. Segue em frente, legando o nome à cidade,